temos visto. Nuevamente estamos aquí para compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en la vida de muchos matrimonios. Mas a base central nossa aqui, para compartilhar com vocês, é o livro de Efésios. Nuestra base para compartir con ustedes es el libro de Efesios. E o livro de Efésios é muito rico em relação ao relacionamento marido e esposa. El libro de Efesios es muy rico en relación a la relación de marido y esposa. É tão rico que a própria palavra de Deus aqui em Efésios diz que ele compara Cristo e a igreja com o homem e a mulher no seu casamento. Es tan rico que el libro de Efesios dice que el matrimonio es comparado a Cristo en la iglesia en esta relación. E Paulo diz que este é um grande mistério. Y Pablo dice, grande misterio es este, Aí diz, estou me referindo à igreja. porque él está refiriendo esto a la iglesia. Mas para quando chegamos no capítulo 4 e 5 de Efésios, Entonces cuando llegamos al capítulo 4 y 5 del libro de nas Efesios, questões práticas, tanto individual como o relacionamento do casal. llegamos a lo práctico, tanto en la relación del matrimonio como el matrimonio mismo. Mas antes de chegar nesses capítulos, Paulo compartilhou o capítulo 1, 2 e 3. Pero antes de llegar a estos capítulos, Pablo expuso el capítulo 1, 2 y 3. E nesta carta há um versículo que ele é o central da Bíblia. Y en esta carta hay un versículo que es central en la Se Biblia. você quiser centralizar a Bíblia, o único versículo que eu entendo no momento está aqui no capítulo 1, o versículo 10. Si usted quisiera centralizar toda la escritura en un solo versículo, estaría aquí, en el capítulo 1, versículo 10. Ele diz, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Então, quando nós lemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Entonces cuando leemos la escritura de Génesis, Apocalipsis, que o centro de tudo está em Cristo Jesus. el centro de todo está en Cristo E Jesús, que todas as coisas vão convergir para Cristo. porque todas las cosas fluyen hacia Él. Então, tudo vai voltar-se para Jesus. Todo se vuelve hacia Jesús. Diz que tudo foi criado nele, para ele e nele, e sem ele nada existiria. Porque dice que todo fue creado por Él, para Él y en Él. Y sin Él nada de lo que fue hecho sería. Porque isso foi algo que partiu do coração de Deus. Aprove Deus que isso acontecesse. Porque esto partió en el corazón de Dios, fue la provisión de Dios para que ocurriese. E a nossa alegria é saber que fazemos parte desse plano, projeto de Deus. Y nuestra alegría es saber que nosotros estábamos en esta planificación de Dios. E quando pegamos o versículo 1 do capítulo 1, aliás, versículo 4 do capítulo 1, Entonces cuando miramos el versículo 4 del capítulo 1, que diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. donde dice que Dios nos escogió antes de la Então fundación não del havia mundo. nada criado ainda. Então não havia nada criado quando Deus nos escolheu. Entonces cuando Dios nos escogió no había nada creado. E Deus então, já no coração dele, ele já estava considerando as nossas vidas. Pero allá, en ese tiempo, en el corazón de Dios, Él ya consideraba nuestras vidas en su corazón. E aqui diz que ele nos escolheu em Cristo Jesus. Pero aquí además dice que nos escogió en Cristo Jesús. Então, para que nós pudéssemos vir ao mundo, Deus fez toda uma engenharia genética. Entonces, para que nosotros viniéramos al mundo, en realidad Dios hizo toda una ingeniería genética. Não fomos nós que escolhemos o dia, a época, o ano ou a família que iríamos nascer. Y Él escogió el tiempo en que naceríamos y en la familia que lo haríamos. Foi Deus que escolheu. Fue Dios el que escogió eso. E louvado seja o nosso Deus por Alabado ter sea nos el escolhido. Señor por escogernos. E Ele nos escolheu também para fazermos parte do corpo de Cristo. Y Él también nos escogió para que fuéramos parte del cuerpo de Cristo. E nesta geração, En esta para generación, darmos um testemunho dele.
para dar testimonio de Él. Testemunho daquilo que Ele é capaz de fazer na vida de uma pessoa que está totalmente destruída. Para dar testimonio de lo que Él es capaz de hacer en la vida de una persona que está totalmente destruida. Quantas pessoas que estavam no mundo totalmente feridas, machucadas, destruídas. Porque cuántas personas estaban en el mundo heridas, lastimadas, destruidas. E a luz de Deus brilhou naquele coração. Y la luz de Dios brilló en ese corazón. E ele foi curado, liberto. Y fue sanado, libertado. E quantos casamentos que estavam quase destruídos. Y cuántos matrimonios estaban casi E destruidos. Jesus restaurou esses Y matrimônios. Jesús restauró esos matrimonios. Jesus salvou os casais. Jesús salvó ese matrimonio. Nós conhecemos muitos casais que estavam na beira da separação. Ellos conocen muchos matrimonios que estaban al límite de la separación. E Deus os salvou, Deus os restaurou. Y Dios los salvó, los restauró. E hoje eles têm sido modelos para outros casais. Y ellos incluso ahora están ayudando a otros E eles matrimonios. têm ajudado outros casais para que eles possam ter uma vida melhor. Y han ayudado a otros matrimonios para que tengan una vida mejor. E quando nós lemos lá em 2 Coríntios capítulo 1, Entonces cuando vemos en 2 de Corintios capítulo eu 1, gostaria que você abrisse ali. le gustaría que fuéramos con él allá. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. 2 de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Então, quando nós passamos por certas dificuldades na nossa vida, Entonces, cuando pasamos por cierta dificultad en nuestra vida, e que Deus está trabalhando no nosso coração, es que Dios está trabajando en nuestros é para que a corazones, gente possa compreender a situação das outras pessoas. para que nosotros podamos entender la situación de otra persona. Porque quando nós passamos, nós entendemos o sofrimento dos outros. Porque cuando pasamos por ese momento, luego es más fácil entender el sufrimiento de otro. Quando nós passamos por problemas no nosso casamento e pela graça de Deus nós vencemos. Porque cuando pasamos por problemas en nuestro matrimonio y por la gracia de Dios vencemos, Nós podemos dizer para outra pessoa: eu compreendo o que você está passando. entonces nosotros podemos decirle a la otra persona, yo entiendo lo que tú estás pasando. Então, se você está passando por alguma dificuldade no seu lar, Entonces, si ahora usted está pasando por alguna dificultad en su casa e você que é cristão, que eu tenho o Senhor, y usted no entiende eso del Señor, é provavelmente que Deus já está te preparando para cooperar com Ele, ajudar outras pessoas. es porque probablemente ya lo está preparando Dios para que usted luego coopere con otras personas. Há momentos na nossa vida que nós levamos diante do Senhor a nossa situação. Hay momentos en que nosotros llevamos delante del Señor nuestras situaciones. E pela minha própria experiência eu posso dizer para vocês que houve momentos em minha vida, Él puede decir por su propia experiencia que hubieron momentos en su vida, devido ao nosso relacionamento eu com a esposa, debido a la relación de él y su esposa, que eu caí de joelhos diante do Senhor que él cayó de rodillas delante del e Señor pedi para o Senhor y le pidió al Señor para que Ele interferisse naquela situação. para que él interviniera en esa situación. E a única resposta que eu recebi do Senhor Y la única respuesta que él recibió del Señor foi a mesma resposta que Paulo recebeu lá em 2 Coríntios capítulo 12. y fue la misma respuesta que recibió Pablo en 2 de Corintios capítulo O 12. Senhor disse: a minha graça te basta. Y él le dijo que te baste mi gracia. Então a graça de Deus é que nos guarda, que nos sustenta, que nos mantém, que cuida de nós. Entonces esa gracia es la que sustenta, nos mantiene y nos mantiene cerca de él. Porque os relacionamentos de casal nem sempre é algo que flui livremente, algo assim que dá tudo certo, tudo corre muito bem. Porque en realidad en el matrimonio pocas veces es que esté todo bien, que nos comuniquemos bien. Quando nós vemos alguns irmãos nas reuniões, a esposa de mãos dadas, e está tudo certinho aparentemente,
Claro, cuando vemos nosotros los matrimonios en las reuniones parece que anda todo bien. Aí comparamos com o nosso relacionamento. Y los miramos y nos comparamos nosotros con E ellos. aí nós vemos aquele casal, um casal perfeito. Y nosotros encontramos que ellos son un matrimonio perfecto. E olhamos para nós, vemos nós temos grande dificuldade. Y nos miramos y decimos, nosotros tenemos tantos problemas. Mas não sabemos que aquele casal também passou ou está passando por dificuldades como nós. Pero en realidad no sabemos que el otro matrimonio está pasando o ha pasado por las mismas dificultades que nosotros. Então Deus vai trabalhando no nosso coração e nos coloca na vida da igreja, Entonces Dios va trabajando en nuestros corazones y nos coloca en la vida de la iglesia. para que possamos uns ajudar os outros, Para que podamos unos ayudarnos a otros. para que possamos ser honestos, verdadeiros, Para que podamos crear nexos verdaderos. para que sejamos transparentes na nossa vida. Y seamos transparentes con nuestra vida. Porque quando nós olhamos os irmãos na igreja, Porque cuando miramos a los hermanos aquí en la iglesia, aparentemente está tudo bem, parece que está todo bien. mas na semana, no seu dia a dia, não é aquilo que é apresentado aqui nas reuniões. Pero en realidad en la semana, en el día a día, no es lo que se muestra aquí en la reunión. Ainda bem que não é, porque senão seria uma reunião bem confusa. Claro, y sería mejor que no fuera así, porque en realidad la reunión sería bastante Pensa o confusa. marido e a esposa começar a discutir um com o outro, gritar um com o outro aqui na reunião. Porque imagínese se pusieran a pelear los esposos aquí, a gritarse. Mas nós somos bem comportados, bem educados. Pero somos educaditos, pues nos portamos bien. Então na reunião aqui nós aparentamos que está tudo bem. Claro que en la reunión aparentamos todo bien. Mas quando vivemos na vida da igreja, o objetivo é este, de sermos tratados e curados. Pero el objetivo de la vida de la iglesia es que seamos tratados y sanados. Você só vai ser curado a partir de um momento que reconhecer que você tem uma dificuldade. En realidad usted solamente va a ser sanado en el momento que usted reconozca que tiene un problema. Se você não reconhece, não tem como você ser curado. Claro, pero si usted no reconoce, no hay cómo ser sanado. Se você não reconhece que tem dificuldades na sua vida, Si usted no reconoce que tiene problemas en su vida, como é que vai ser curado? ¿cómo va a sanarse? Se você tem algum problema no estômago Si usted, por ejemplo, tiene un problema en el estómago e vai lá conversar com o médico, y va donde el médico y le dice, e o médico diz: o que você tem? y el médico le pregunta, ¿qué te pasa? E você diz: eu só estou com um pouquinho de dor de cabeça. Y usted le dice, en realidad me duele apenas la cabeza. Aí o médico vai te dar um remédio para a cabeça. Entonces el médico te va a dar un remedio para el dolor de cabeza. E aí você vai para casa Y usted se va a la casa, e passa uma semana, continua a dor no estômago. pero después de una semana le sigue doliendo el estómago. Aí você diz: que médico ruim, viu? Claro, y uno dice, "Bocha, el médico malo. Não me curou. No me hizo nada." É porque você não falou a verdade para ele. Claro, pero usted no le dijo la verdad. Então na vida da igreja é assim, precisamos ser transparentes, falar a verdade. Entonces en la vida de la iglesia ocurre eso, necesitamos ser transparentes y hablar verdad. Tem muitos casais que estão com problemas financeiros, Hay muchos matrimonios con problemas financieros por má administração. por mala administración. Não é por falta de dinheiro, Y no es por falta de dinero, é por uma má administração mesmo. es por una mala administración. Mas ele não pede ajuda, Pero no piden ayuda, ele não pede um conselho como ele deve administrar. no piden consejo de cómo guiar su administración. E sabe por que às vezes não pede conselho? ¿Y sabe por qué no piden el consejo? Por causa do orgulho. Por el orgullo. O orgulho impede ele de dizer: eu estou com dificuldade. El orgullo impide decir, oye, tengo problema. Mas na vida da igreja não deveria ser assim. Pero en la vida de la iglesia no debería pasar A eso. gente não deveria viver se escondendo. No debería vivir escondiéndose. Mas a igreja é para isso mesmo, para nos ajudar. Porque la iglesia está para eso, para ayudarnos. Então, quando nós estamos reunidos, Entonces cuando estamos aquí reunidos, é para glorificar o nome do Senhor. es para glorificar el nombre del Señor. Mas se temos coisas escondidas, como vamos glorificar o nome do Senhor? Pero si tenemos cosas escondidas, ¿cómo glorificaremos su nombre? Então, hoje, agora, nós vamos compartilhar com vocês algumas dificuldades. Entonces ahora nosotros vamos a compartir algunas dificultades Esse tema de hoje é a respeito aos maridos. y el tema ahora es respecto a los maridos. Mas não só para os maridos esse tema. Pero este tema no es solo para los maridos, Isso também serve para as esposas. pero esto también se aplica a las esposas. Mas uma vez que nós compartilhamos esses pontos, gostaria que você fizesse um tipo de um checklist na sua vida. Entonces una vez que se comparta esto, a él le gustaría que usted hiciera como un checklist, un punteo. Aí você seja honesto contigo mesmo.
Y en ese punteo sea honesto con usted E mismo. deixa que o Espírito Santo fale ao seu coração. Y deje que el Espíritu Santo le hable al corazón. E você diga assim, eu tenho dificuldade nesta área. Y usted diga, si en realidad en esta área yo tengo E aí dificultad. você busca ajuda. Entonces busque ayuda. Certamente há irmãos preciosos no meio de vocês. Ciertamente hay hermanos preciosos en medio de nosotros. Irmãos que já passaram pela mesma situação. Hermanos que han pasado por esa situación E pode ajudá-los. y pueden ayudarlo. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar hoje, Entonces, el primer punto que vamos a hablar hoy, entendendo-se o seguinte. perdón, Vamos entender uma questão aqui importante. y vamos a entender un asunto importante. Hermanos, están en las carpetas que se le entregó una por familia. Así que ahí pueden ir siguiendo. Y el título sería Tipo complicados de maridos. Ese sería el que vamos a trabajar ahora. Tipos complicados de maridos. Disculpe. Não, tudo bem. Enquanto os irmãos vão recebendo aí o material que está sendo passado para vocês. E quem trouxe uma caneta aí, eu gostaria que você fizesse uma anotação. Si usted anduviera con un lápiz, le gustaría que tomara nota. Nós vamos mudar esse título de tipos complicados de maridos para dificuldades de alguns maridos. Y en realidad él le gustaría que usted tachara ahí donde dice tipo complicados de marido y usted pudiera escribir dificultades de algunos maridos. Isso não significa que você tem todas essas dificuldades, mas é provável que algumas dessas você tem. Claro, y eso no significa que usted tenga todas estas dificultades, pero quizás tiene algunas. Mas se você tiver todas elas, Pero si tuviera todas esas dificultades, busca ajuda também. también busque ayuda. E o que tiver uma só também busque ajuda. Y si solo tuviera una, también busque ayuda. Agora, o ponto interessante na vida do relacionamento do casal Entonces, un punto interesante en la vida de la relación del matrimonio é saber que eles são opostos. es saber que somos opuestos. Então, nós geralmente, os opostos, eles se atraem. Y generalmente estos polos opuestos se atraen. É semelhante a um imã. Es semejante al imán. É os dois lados que são opostos, eles se atraem. Entonces estos dos polos del imán, que son opuestos, se atraen. Então, o negativo e o positivo estão se atraindo. Entonces el polo negativo y positivo se atraen. Assim também somos nós. Así también somos nosotros. Então, nós somos opostos, o marido da esposa. Entonces somos opuestos el marido y la esposa. E o objetivo que está aqui em Efésios capítulo 4, que sejamos uma única fé. Y el objetivo que muestra Efesios 4 es que tengamos una misma fe. Então, o objetivo é isso, que nós cresçamos no amadurecimento até atingirmos uma única fé. Entonces el objetivo es que crezcamos y maduremos hasta tener una misma fe. Ontem nós estávamos caminhando ali na orla ali da praia. Ayer ellos estaban caminando allá en la playa E o filho do Juan nos chamou a atenção. y uno de los hijos de Juan llamó la atención. Eu não sei se foi o Damiani ou o Juan José. Y no sabe cuál de los dos fue. Não vou dizer o nome deles, depois eles se revelam. Y no quiere decir su nombre para no revelarlo. Enquanto eu estava de mãos dadas com a minha esposa, caminhando, Entonces él estaba caminando ahí con su esposa. eu nem tinha percebido. Ah, sí. Y él ni siquiera se había dado cuenta. 43 anos de casado faz uma boa mudança. Porque 43 años de matrimonio cambia cualquiera. Então nós estávamos dando um passo igual. Eu movimentava o pé direito, ela o pé direito. Eu movimentava o esquerdo, ela o esquerdo. Estávamos em harmonia. Entonces se dieron cuenta los chicos que caminaban al mismo ritmo. Uno movía el pie derecho, el otro también. El izquierdo, el otro también. Mas isso levou 43 anos para andarmos assim. Pero les tomó 43 años llegar a ese ritmo. Teve momentos em que a gente andava junto, um passava o pé no outro para cair. Hubo momentos que incluso se tropezaban y ponían el pie uno delante de otro. Mas foi um trabalhar de Deus para chegarmos a este ponto. Pero fue un trabajo de Dios para llegar a ese punto. Mas ainda estamos sendo trabalhados.
pero aún están siendo trabajados. Então, nesse material que você tem aí, que falando sobre a dificuldade de alguns maridos, Entonces, en estas hojitas que tienen ustedes, donde deberíamos escribir dificultades de algunos maridos, e geralmente as esposas começam a reclamar dos seus maridos, entonces algunas esposas empezamos a reclamar de nuestros porque maridos, eles de fato são opostos. porque de hecho ya somos opuestos. Ele não tem a mesma reação que ela, Claro, no tienen la misma reacción que nosotras. e ele também não tem a mesma reação. Y él tampoco tiene las mismas É reacciones. devido aos temperamentos. Es porque eso también es debido a los temperamentos. Agora, outra questão muito séria nesses pontos que nós vamos tratar com vocês. Ahora hay un asunto muy serio en estos puntos que vamos a tratar. Por causa dessas situações, muitos casamentos foram desfeitos. Porque por causa de estas situaciones muchos matrimonios están deshechos. É porque havia um problema e a pessoa não reconhecia que estava com aquele problema. Porque había un problema y la persona no reconocía que tenía un problema. Então, para que você, se você está disposto a salvar o seu casamento, esses pontos, se você tem, reconheça que tenha. Entonces, si usted está dispuesto a salvar su matrimonio y tiene alguno de estos puntos, reconozca que los tiene. Então, a primeira reclamação que a esposa tem, não quer dizer a primeira, mas uma delas, Bueno, la primera reclamo que tienen aquí, pero en realidad no es que sea la primera. colocamos aqui maridos explosivos e dominadores. El primer punto dice marido explosivo y dominador. Explosivo é aquele que não tem um autodomínio, não tem um controle das suas emoções e das suas palavras. Explosivo es aquel que no tiene dominio sobre sus emociones, sus expresiones, sus palabras. Nós no Brasil chamamos de estupim curto. En Brasil lo llaman de mecha corta. Aqui também? Tá. Então, tem uma bomba e um pavio tão curtinho. Entonces tenemos una bomba y una mechita tan chica. Apenas uma faísca já estoura aquela bomba. Y entonces solo una chispita y explota la bomba. Então, na verdade, se você é uma bomba, é difícil caminhar contigo. Entonces en realidad si usted es esta bomba, es difícil caminar con usted. Não precisa de nada para explodir. Porque en realidad no necesita nada y explota. É difícil conviver com pessoas assim. Es difícil convivir con esas personas. É porque você fala alguma coisa, ele já se explode. Porque usted dice algo y ¡fa! Explota. Se caiu um prato, alguma coisa no chão, ele já se explode. Claro, se cae alguna cosa en el piso y ¡pa! Explota. E se você saiu, a porta bateu por causa do vento, ele se explode também. Si la puerta se cerró porque el viento la empujó, también E explota. se ele é muito apegado ao seu carro, ele vai se explodir também. Y si ama mucho su auto, también va a explotar. Agora imagine uma esposa aguardando a vinda de seu marido, Entonces imagínese una mujer viviendo con este marido, que é um marido bomba, que es un marido bomba, que está pronto para explodir. que está listo para explotar. Aí traz uma insegurança na vida dela. Entonces a esa mujer le trae una Ela não inseguridad. sabe o que fazer para que ele se mantenha calmo. Ella no sabe qué hacer para que él esté tranquilo. E o relacionamento deles vão cada vez mais minando. Entonces esa relación se va minando cada vez más. Porque no coração dela é difícil receber tal homem. Porque en realidad en el corazón es difícil soportar ese hombre. E as mágoas começam a vir no coração. Y empiezan a venir amarguras al corazón. Então, se você tem essa dificuldade Entonces si usted tiene esa de ter dificultad autodomínio, de tener poco autodominio, pede ao Senhor para te ajudar. pídale al Señor que lo ayude. Lembra que está em Gálatas capítulo 5, ¿Se acuerda lo que está en Gálatas que 5? fala sobre o fruto do Espírito? Que habla del fruto del E Espíritu. deles é autodomínio. Y uno de ellos es autodominio. Então você passa a ter um autodomínio das suas emoções, das suas reações. Entonces usted necesita tener dominio sobre sus emociones. Muito mais do que ter um domínio sobre as emoções é ser curado delas. Más que en realidad tener dominio de las emociones es que el Señor lo cure en eso. E quem pode curar é o Senhor. Y el único que puede curar es el Señor. E o Senhor pode curar através da igreja por meio dos irmãos. Y el Señor puede curar a través de la iglesia por medio de los hermanos. Então essa pessoa que é explosiva, Entonces esta persona que es explosiva, ela precisa sim reconhecer que ela é dessa maneira. ella tiene que reconocer que es así. É provável que a tua esposa já falou isso para você. Quizás su esposa ya se lo dijo, E aí você não reconhece que é assim. pero usted no lo reconoce. E geralmente quando ela vai dizer, ó, você é explosivo,
Y generalmente ella le dice, oye, tú eres explosivo. E ele disse, eu não sou explosivo. Claro. Claro. Tá bom, né? Então, essa pessoa, ela precisa realmente ser curada. Claro, y esa persona realmente necesita ser curado. Porque as pessoas que estão em volta de você têm dificuldade de conviver contigo. Porque las personas que están a su alrededor es difícil vivir con usted. Agora, também entender por que é explosivo. Claro, pero también es necesario entender por qué es Por así. que ela leva essa pessoa a estar agindo desta maneira? ¿Por qué esa persona lo lleva a ser así explosivo? Há algumas questões que precisamos considerar. Algunas situaciones que es necesario considerar. Às vezes é um problema no seu passado. A veces es una situación que se acarrea del pasado. Às vezes lá de criança você já tinha esse problema. Quizá usted de que era niño cuando lo estaban criando ya tenía ese problema. Dois fatos ali quando era criança. Hay dos hechos ahí cuando usted era niño. Um deles é que você foi talvez muito maltratado. Quizá es porque usted fue muy maltratado. Você foi ferido, machucado. Usted fue herido, lastimado, As pessoas não compreendiam você. porque no lo entendían a usted. E aquilo então trazia uma mágoa no seu coração. Y eso trajo amargura a su E corazón. você não tinha uma estrutura física e nem emocional para tratar com aquela situação. Claro, pero usted no tenía ni una estructura física ni emocional para tratar con eso. Mas você agora é um adulto. Pero ahora usted ya es grande. Mas aquela mágoa lá do seu passado Pero esa amargura de su pasado ainda está te acompanhando. todavía lo acompaña. E como lá no passado você não colocou para fora todo o seu sentimento, Y como en el pasado usted no transparentó todos sus sentimientos, mas agora como adulto você tem estrutura emocional para tratar com isso. pero ahora como adulto usted sí tiene estructura emocional para tratar con eso. Mas como foi muito forte na sua vida, você não quer tratar o assunto. Pero como esa situación fue tan fuerte en su vida, ni siquiera quiere tratarlo. E você resolve através de gritos. Entonces usted lo resuelve a través de la gritería. Talvez ali dentro de você, aquela criança ali dentro de você, Quizá ahí dentro está ese niño que está gritando, que está gritando. dizendo, por favor, não faça isso comigo. Quizá está ese niño gritando, diciendo, por favor, no haga eso conmigo. E você está gritando ali dentro para que as pessoas tenham paz, misericórdia contigo. Porque usted grita que las personas a su alrededor tengan paz y misericordia con usted. Mas agora você, por não tratar desse assunto, você grita com outras pessoas. Pero como usted no trató ese asunto, ahora Otras- usted le grita a otras personas. Outras pessoas que não têm nada a ver com o teu problema pessoal particular. Con personas que no tienen nada que ver con el problema suyo. E acaba descarregando em cima da sua esposa. Pero se termina descargando con la E esposa. às vezes dos seus filhos também. Incluso con sus hijos. E no trabalho você faz isso também com outras pessoas. También en el trabajo termina haciendo eso. E acaba explodindo com outros que não têm nada a ver com o seu problema. Incluso termina explotando con otros que no tienen nada que ver con el problema. Então, se é esse um dos casos, você pede perdão ao Senhor. Entonces, si usted está en este caso, pida perdón al E Señor. peça ao Senhor para que seja plenamente liberto. Y pídale al Señor que lo liberte completamente. E uma das maneiras para que você seja plenamente liberto Y una de las formas en que sea completamente liberado é procurar uma pessoa madura es buscar una persona madura e confessar a tua vida, o teu passado, a tua situação. y contarle, confesarle las situaciones del pasado. E uma outra situação que é oposta a esse exemplo que dei. Y otra situación opuesta a esa Esse exemplo que dei da criança. es el ejemplo que dio de niño. Talvez tenha alguns que sofreram muito quando criança. Quizá hay algunos de ustedes que sufrieron mucho cuando eran niños. Mas por outro lado, tem crianças que foram muito bajuladas quando criança. Claro, pero por otro lado hay otros que han sido muy mimados. Foi feito tudo à vontade desta criança. Todo lo que el niñito quería se hacía. Então a criança aprendeu pela resolver a sua questão quando criança, receber alguma coisa através de gritos. Entonces este niño aprendió que para poder recibir algo tenía que gritar. E que se ele gritasse, os pais atenderiam. Claro, y si él gritaba, los papás lo atendían. E aí ele então chegou como adulto, acha que é assim que tem que tratar as pessoas. Claro, y cuando llegó adulto entendió que así se trataba a las E é personas. assim que vai resolver aqui em casa. Y así se resuelve la situación en casa. E a outra pessoa com quem está convivendo não tem nada a ver com aquele problema. Claro, y la persona con que convive no tiene nada que ver con ese problema. E a esposa vai dizer, aqui em casa você não vai me tratar assim.
Claro, y la esposa le puede decir, oye, aquí en la casa No no me es va a con tratar gritos. así, no con gritos. E aí então entra atrito entre eles. Y entonces entran en conflicto, Porque a esposa também vem de um lar diferente. porque la esposa viene a un hogar diferente. E eles são opostos, e esses opostos estão ali para que um ajude o outro. Entonces, como son opuestos, están aquí, pero están para ayudarse. Lembra que eu falei ontem de que o problema não é a outra pessoa, mas nós mesmos? ¿Se acuerda que yo ayer dije que en realidad el problema no era la otra persona, sino que era yo? E que a outra pessoa é um instrumento nas mãos de Deus para trazer para fora o que está dentro de nós? Sino que la otra persona es el instrumento que Dios usa para sacar afuera lo que está dentro Então nuestro. você deveria agradecer a Deus ou pela esposa ou pelo marido que você tem. Entonces usted debería darle gracias a Dios por su cónyuge. É porque ele ou ela está cooperando com Deus para que eu seja curado. Porque en realidad él o ella coopera con Dios para sanarme a mí. Enquanto o povo de Israel estava lá no Egito, Porque cuando el pueblo de Israel estaba allá en Egipto, e eles diziam que os ruins eram os egípcios. y ellos decían, oye, los O malos son los coração duro eram os egipcios. egípcios. Ellos tienen un corazón duro. E Deus disse, então vou te levar no deserto longe dos egípcios. Entonces Dios le dijo, ok, te voy a sacar lejos de los egipcios, al desierto. E vamos ver então quem que é ruim, os egípcios ou são vocês? Y vamos a darnos cuenta, ¿quién eran los malos, los egipcios o ustedes? Então lá no deserto demonstrou o que havia no coração deles. Y allá en el desierto se mostró lo que había en el E corazón de ellos. no casamento acontece a mesma coisa. Y en el matrimonio pasa lo mismo. Deus diz, te conduzirei ao casamento. Dios dice, te conduciré al Para matrimonio. humilhar-te, provar e ver o que há no seu coração. Para humillarte, probarte y ver lo que hay en tu corazón. Então, graças a Deus pelo casamento. Entonces, gracias a Dios por el matrimonio. Então, no nosso casamento, há um relacionamento marido e esposa. Entonces, en este matrimonio, en la relación de esposo y esposa, Mas entendendo que, como somos cristãos, nós também somos irmãos em Cristo Jesus. pero entendiendo que además de eso somos creyentes, somos cristianos, somos hermanos en Cristo. E o casamento é algo temporal. Y el matrimonio es temporal, E o relacionamento entre irmãos em Cristo Jesus é eterno. pero nuestra relación de hermanos es eterna. Então aproveita bem este momento em que estão casados para que Deus possa tratar com o seu coração. Entonces aproveche bien este tiempo de matrimonio para que Dios pueda tratar con su corazón. Há outro aspecto de um marido ou de uma outra pessoa que ele é dominador. Entonces el otro problema que puede haber en este esposo o en otra persona es que es dominador. Então esse tipo de pessoa, ele aprendeu desde pequeno que tudo tem que ser feito à vontade dele. Entonces una persona dominante aprende de chico que todo tiene que ser de acuerdo a lo que él quiere. Certamente você já percebeu numa brincadeira entre crianças aí, 5, 10 crianças. Entonces usted se ha dado cuenta cuando juegan unos niñitos, unos 5 o 10 niñitos. E às vezes tem um que domina todas as outras crianças. Y a veces hay un niñito que es más dominante. Então ele aprendeu que tem que dominar, que tem que estar à frente, que tem que subjugar as outras pessoas. Y ese niñito aprende que tiene que estar al frente, dominar y mandar a todos los otros niñitos. E ele chega a ser um patrão, Y eso llega a ser un patrón. um dono de uma empresa. Ese llega a ser un dueño de una empresa. Então aquilo satisfaz o coração dele. Eso satisface su É corazón. porque ele está dominando pessoas. Cuando está dominando a otros. Mas quando ele confronta com a palavra de Deus, Pero cuando este hombre se confronta con la palabra, quando Jesus disse que quem quer ser o maior, cuando Jesús dice, ¿quién quiere ser el mayor? seja o servo de todos. Entonces él sea el siervo de todos. Então isso vai confrontar com a situação dele. Y eso va confrontándolo a él. E ele então precisa confessar, Senhor, eu tenho essa dificuldade. Y él necesita confesar al Señor que tiene ese problema. E Deus pode curá-lo. Y Dios puede sanarlo. Então na vida da igreja não pode ver pessoas dominadoras, Entonces en la vida de la iglesia no puede haber hermanos dominantes. muito menos no casamento. Menos en el matrimonio. Então nós precisamos reconhecer se temos essa dificuldade. Entonces necesitamos reconocer si tenemos ese problema. Vamos para o segundo ponto. Maridos trabalhadores e compulsivos. Veamos el segundo punto, trabajador compulsivo. Então, uma pessoa que é compulsiva ao trabalho, isso pode ser uma doença na vida dela. Una persona que trabaja demasiado puede ser una enfermedad en su vida. Então, até mulheres, as esposas, talvez tenham esses problemas também. É compulsiva no trabalho. Hay mujeres que también tienen este problema, son compulsivas en el trabajo. E há homens também que gostam muito do trabalho. Y hay hombres que gustan demasiado del trabajo. Que ótimo que você gosta de trabalhar, isso é bom.
Está bien que a usted le guste trabajar, mas não seja escravo do trabalho. pero no está bien ser esclavo del Nem trabajo, escravo dos seus sentimentos em relação a trabalhos. ni esclavo de los sentimientos que el trabajo le genera. Você tem que aprender a colocar um limite nisso. Usted tiene que aprender a tener un límite en eso. A dizer para você mesmo, vou trabalhar tal horas. Usted se puede decir a sí mismo, hasta esta hora trabajo. E aí depois, o que não deu para fazer naquele dia, você faça para o outro dia. Incluso si pensara y pasara al otro día. Às vezes você quer fazer tudo num único dia. A veces uno quiere hacer todo en un solo día. E isso traz problemas nos relacionamentos. Y eso trae problemas en las Às relaciones. vezes o teu filho, a tua esposa está aguardando você. A veces su esposo, sus hijos lo están E esperando. você está envolvido com o trabalho. Y usted está envuelto en su E o trabajo. outro problema é quando você chega em casa. Y ahí ocurre otro problema. Cuando llega a la Você casa, traz o trabalho junto. usted trae su trabajo E o consigo. teu trabalho está aqui na sua mente. Porque su trabajo está en su mente. Embora você está ali com os teus filhos, mas tua mente está lá no teu trabalho. Y aunque usted esté ahí con sus hijos, su mente sigue en el trabajo. Então, uma pessoa que é compulsiva no trabalho precisa ser curada. Entonces una persona que es compulsiva con su trabajo tiene que ser sanada. Porque o trabalho tem seu motivo, tem o seu momento. Porque el trabajo tiene su momento. Mas o relacionamento das pessoas são mais importantes. Pero la relación entre las personas es mucho más importante. É claro que alguns ficam trabalhando por uma necessidade. Claro que hay veces que algunos trabajan por necesidad. Às vezes tem que trabalhar, fazer até horas extras. Hay algunos que tienen que trabajar hasta más tarde. Mas isso é apenas algo temporal. Pero eso debería ser solo temporal. Mas não é uma doença na vida dela. Pero no es una enfermedad en su É vida. uma necessidade para aquele momento. Es una necesidad puntual. Então essa pessoa precisa sim reconhecer que ela tem aquela dificuldade. Entonces la persona necesita reconocer que E que tiene está ese atrapalhando no problema relacionamento marido-esposa y que está estorbando en la relación de esposo y esposa e buscar a ajuda do Senhor. y buscar ayuda del Señor. E aqueles que trabalham por necessidade. Y aquellos que trabajan porque lo necesitan. Então ele precisa levar isso diante do Senhor. Necesitan llevar esa situación delante Teve del período Señor. na minha vida que eu tive que trabalhar muitas vezes mais à noite e chegava em casa, os meus filhos já estavam dormindo. Él tuvo un tiempo en que tuvo que trabajar hasta bien tarde. Cuando llegaba a casa, los niños ya dormían. Eu saía de manhã, eles estavam dormindo, voltava à noite, eles estavam dormindo. Él se iba temprano y los niños dormían y cuando volvía ya estaban durmiendo. E eu coloquei isso diante do Senhor. Y yo puse esta situación delante del Eu Señor. disse, Senhor, eu necessito de Ti. Y le dijo, Señor, necesito de Eu ti. preciso trabalhar para sustentar a família. Yo necesito trabajar para sustentar mi familia. Mas, Senhor, esse trabalho dessa maneira não está me ajudando no relacionamento com a família. Pero este tipo de trabajo no me está ayudando en mi relación familiar. Me ajuda, Senhor, para que eu consiga um trabalho diferenciado. Ayúdame, Señor, para que encuentre otro trabajo. Para que eu possa ter os horários certos com minha família. Donde yo tenga unos horarios adecuados con mi familia. E depois de um tempo o Senhor me abençoou. Y después de un tiempo el Señor me bendijo. Para que eu pudesse trabalhar num horário que desse tempo para mim ficar com meus filhos. Para tener un trabajo que le diera tiempo para su familia. Então isso foi muito bom na minha vida, que eu aprendi para não estar julgando outros que estão trabalhando às vezes fora de horário. Eso me ayudó para poder no juzgar a otros que están trabajando hasta tarde. O outro ponto está lá, maridos não comunicativos. El tercer punto sería maridos no comunicativos. Então, uma das coisas que precisamos perguntar, as esposas precisam perguntar para os seus maridos, ou tentar descobrir, Una cosa que necesitamos la esposa hablar con nuestro esposo o tratar de descubrir. são 3 perguntas. Por que seu marido não é comunicativo? Serían 3 preguntas. Una, ¿por qué el marido no es comunicativo? A primeira pergunta, ele é assim também com outras pessoas? Claro, la primera pregunta sería, ¿él es así también con otros? Eu conheço uma pessoa que na casa dele ele não conversava com ninguém, ficava quieto, era caladão. Él conoce una persona que en la casa era tranquilito, en la casa era súper callado. Mas quando ele estava lá no trabalho, conversava com todo mundo, ria, brincava. Pero cuando estaba en el trabajo era súper hablador, divertido, jugaba con todo. Então essa pessoa não tinha um problema em si mesmo. Esa persona no tenía un problema en sí Era um mismo, problema dentro da casa dele, sino que el problema estaba en la casa, que ele precisava resolver isso. que él necesitaba resolverlo. E o problema dele às vezes era a esposa dele. Dele, não
dele, não é dele. A Y el esposa problema de él era la esposa. É a esposa dele, tá bom? Dele. Então você fazendo essa pergunta, se lá fora ele conversa, ele é expressivo, ele canta, ele brinca, mas dentro de casa não, então procura descobrir onde que está esta falha. Claro, entonces usted pregúntese, si dentro de la casa él es así callado, pero afuera él es divertido, simpático, hablador, baila, ¿por qué en la casa no? Então você vai considerar o seguinte também. Entonces considere lo siguiente. Se dentro de casa e lá fora ele é quieto também. Pero si adentro de la casa y afuera igual es callado, Pode ser alguns motivos na vida dele. entonces puede tener motivos. Um deles pode ser o temperamento dessa pessoa. Quizás es su temperamento. Que o problema não é o relacionamento de vocês. El problema no es la relación que usted tenga con E él, nem com outras pessoas. ni siquiera con otras É personas. apenas o temperamento dele, ele é fleumático. Quizás es solo su temperamento que es flemático. E aí ele tem dificuldade de se expressar, de falar, de colocar para fora, ou de rir, cantar, ou ser como um colérico, por exemplo. Claro, y a él le cuesta en todo sentido ser simpático, extrovertido, como un colérico. Então não há nada de errado, nenhum pecado nessa vida. Eso no es pecado, no está mal, Nada de imoral também. tampoco es inmoral. Mas é tão bom quando uma pessoa se comunica, conversa. Pero es tan bueno cuando alguien conversa, se comunica. Um dos meus filhos, quando era adolescente, ele tinha essa dificuldade de conversar com as pessoas. Uno de sus hijos, cuando era adolescente, tenía esta dificultad para hablar con otros. Ele se sentia muito envergonhado. Le daba mucha vergüenza. E aí ele ficava quieto ali, não sabia falar. Entonces se quedaba tranquilito, no sabía hablar. Eu também, quando adolescente, quando criança, adolescente, eu também tinha muita dificuldade. Y él también, cuando era niño, adolescente, tenía mucha dificultad en eso. Eu não conseguia me expressar, não conseguia conversar com as pessoas, tinha muita vergonha. Porque le daba mucha vergüenza hablar y expresarse con otros. E no caso do meu filho, quando eu percebi que estava tendo aquela situação, Entonces, cuando vio que su hijo estaba pasando por esto, eu comecei a ensinar ele algo que eu aprendi com uma pessoa chamada Dobson. Qual é o nome dele? Dr. Dobson. James Dobson. Entonces, cuando se dio cuenta que su hijo estaba pasando esta situación, él empezó a enseñarle a su hijo algo que aprendió del doctor James Dobson, que es norteamericano. E ele compartilhou a experiência dele com o filho dele, que era parecida com a minha. Y este hermano Dobson compartió la experiencia con su hijo, que era parecida a la de él. Que eu achei muito jóia, eu apliquei isso na vida dos meus filhos. Y yo lo encontré muy bueno, así que lo apliqué con mis hijos. E eu falei para ele, como você faz então para estar conversando com as pessoas, inteirando com elas? Entonces él le dijo, ¿cómo haces tú para poder conversar con las personas, para integrarte? E o exemplo é como se você fosse jogar bola com alguém. Entonces, por ejemplo, como si usted fuera a jugar fútbol con él. A pessoa joga uma bola para você. Entonces la persona te tira una pelota E aí você segura a bola. y tú aseguras la pelota. Aí ele joga a bola de novo para você, uma outra. Imagínate que otro te tira otra E pelota você segura a bola para você. y vuelve a guardar la pelota E ele joga a terceira. y te tira una tercera pelota. E aí você fica com todas elas. Y ahora ya tienes tres. O que você tem que fazer? ¿Qué tienes que hacer tú? Eu falava para ele, você joga a bola de volta para ele. Entonces él le dijo, tengo que tirarle la E aí pelota ele de joga para vuelta. você. Y él te la va a tirar E você para ele. y tú se la tiras. É assim que funciona nos relacionamentos, para que você possa conversar com as pessoas, não ser caladão. Así entonces funciona la relación con las personas, para que no seas tan calladito. Então, quando a pessoa está junto com você, ele vai perguntar algo para você. Entonces cuando tú estás con alguien te pregunta A algo. primeira coisa, ele vai perguntar qual é o seu nome. Alguien te va a decir, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Aí você responde e faz uma pergunta para ele. Entonces, claro, tú respondes y devuelves la E pregunta. joga a bola para ele. Le tiras la pelota. Aí você pergunta, qual que é o teu nome? Y tú le dices, ¿y cuál es el tuyo? E aí ele responde. Y la persona te responde. E aí você já pergunta de novo, lança outra. E a sua profissão? Y tú le puedes tirar otra pelota. E ¿En qué trabajas? enquanto ele está falando, você já está pensando em outra pergunta. Claro, y cuando la persona le está respondiendo, usted piensa en otra E pregunta. aí começa um diálogo entre vocês. Y empieza un diálogo entre ustedes. Então, isso é uma maneira muito prática de aquele que é calado, introvertido, começar a falar. Entonces, una manera súper práctica para aquellos que son callados de empezar a hablar. Eu aprendi isso, agora eu faço um monte de perguntas.
Y ahora que él aprendió eso, tiene un montón de preguntas en su cabeza. E aí meus filhos também fazem isso também. Y ahora su hijo también hace eso. Então é uma maneira de você ver se seu marido é caladão por causa disto, Entonces, si quizás su marido es callado por esta causa, é por causa de temperamento, por temperamento, você pode ajudá-lo. ayúdelo. E se você que tem esse problema, procura Ora- ajuda. Si usted es la que tiene ese problema, busque ayuda. E aqui uma sugestão para você, começa a lançar bolas para os outros. Una sugerencia para usted, empieza a tirar la pelota a otro. Mas uma outra questão muito séria aqui. Pero hay una situación muy seria en esto. Tem pessoas que são caladas por problemas do seu passado também. Hay otras personas que son calladas por problemas de su pasado, Que ela guarda ali dentro do seu coração. cosas que guarda en su corazón E que ela não consegue abrir com ninguém. y que no consigue abrirlo con nadie. Então há um método prático para fazer isso, para que a pessoa possa se abrir. Entonces hay cuestiones prácticas para que la persona pueda abrirse. Não quer dizer que sempre vai funcionar, mas vai ajudar bastante. En realidad no siempre funciona, pero ayuda mucho. Isso eu apliquei também na vida dos meus filhos. Y eso lo aplicó también con sus hijos. E geralmente com os homens é mais difícil. Y generalmente con los hombres es más Se difícil. um homem é caladão Si un hombre es callado e você pergunta para ele o que há, y si usted le dice, ¿qué te pasa? ele diz, não, não tem nada. No, eso no me pasa Não, nada. tá tudo bem. Está todo bien. Mas você percebe que não está bem. Pero usted se da cuenta que no está Que às todo vezes ele bien. está triste, cabisbaixa, não quer conversar com as pessoas. Claro que está triste, cabizbajo, que no quiere hablar con nadie. E quando é filhos também é a mesma coisa. Y cuando su hijo está así, E uma das maneiras práticas de você ajudar uma pessoa a sair dessa situação, y una manera práctica de poder sacar a una persona de esa situación, para que ela possa abrir o coração da situação dela do passado, para que ella pueda abrir el corazón de algo pasado, é você falar da sua vida. es que usted hable de su vida. Você falar aquilo que você passou. Usted cuente lo que le ha pasado. Por exemplo, com meus filhos eu fazia assim. Por ejemplo, él con sus hijos hacía eso. Então nós íamos brincar de bola. Entonces estábamos como jugando con la pelota. E aí, quando você está jogando bola, você cai e machuca. Entonces cuando uno está jugando la pelota se cae, se pega. E aí, então, eles caíam, se machucavam, eu abraçava eles e dizia para eles, eu entendo você. Entonces cuando sus hijos se caían y se pegaban, él los abrazaba y le decía, yo te Aí eu entiendo. contava uma história da minha vida para eles. Y ahí les contaba una historia de su vida. Aí eu dizia para eles que eu ia chutar uma bola. Él decía que él en un momento iba a chutear una E pelota. naquele tempo a gente brincava de bola descalço, não tinha calçado. Y en ese tiempo jugaban a la pelota descalzo. E eu vim correndo assim e fui chutar a bola. Y él venía corriendo a chutear la pelota. E a hora que eu fui chutar, o dedão do pé enroscou no chão e levantou a unha assim. Y cuando iba a pegarle a la pelota había una piedra ahí y le levantó la uña. E começou a sair sangue. Y empezó a sangrar. Aí eu falei, filho, mas doeu, filho. Oh, y le dije, hijo, eso sí que dolía. E eu até chorei. Hasta lloré. Aí ele começou a contar também que estava doendo, o que ele estava sentindo, porque ele soube que alguém ia compreender o que ele estava falando. Entonces su hijo, que se había golpeado, también le empezaba a contar y le decía así, papá, a mí también me duele, porque él sabía que la persona que lo escuchaba entendía. Mas se eu chegasse acusando ele, dizendo que o homem não chora, Pero si él llegara diciendo, este hombre no es bueno, lo acusa. que não tem dor não, é mentira sua. No, y le dice, a ti no te duele nada, eso es mentira. Essa pessoa não ia abrir o coração dizendo que estava sentindo dor. Esa persona no le va a abrir el corazón y le va a contar que le duele. Ele ia fingir que não estava sentindo dor. Él solo finge que no le duele. Então essa é uma das maneiras que podemos ajudar as pessoas que estão próximas. Entonces esa es una forma de ayudar a las personas cercanas. Quando você passa por um problema, você pode dizer, eu entendo o que você está passando. Cuando pasan por un problema, usted puede decirle, yo te entiendo. Por isso você nunca deve esquecer que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, que nós lemos com vocês, a partir do versículo 3. Por eso usted no puede olvidar lo que leímos en 1 de Corintios, Que diz que Deus nos consola nas nossas tribulações para que possamos consolar outros também. en 2 de Corintios, donde dice que Dios nos consuela para que nosotros también podamos consolar a otros. Então, se você tem um problema que você é calado devido a alguma situação do seu passado, Entonces, si tiene este problema de ser callado por situaciones del pasado, você pede ao Senhor para que Ele te ajude. entonces pídele al Señor que lo ayude. Certamente Ele vai te ajudar. Y sin duda Él lo va a ayudar. E a melhor maneira de ser curado é confessar para alguém.
Y la mejor forma de ser curado de esto es que usted le cuente a alguien más, lo confiese. Se você confessa, parece que sai aquele peso das suas costas. Si usted confiesa esto, parece que sale un peso de su espalda. Vamos para o quarto ponto agora. Veamos o Maridos, quarto crianção irresponsável. Marido de crianza irresponsable. Então, aquele marido que é crianção, que os pais não ensinaram eles a agir como pessoas maduras. Entonces este marido tiene problemas en la crianza porque sus padres no le enseñaron a ser una persona madura. Ele sempre faz as coisas infantis. Él siempre hace las cosas así infantiles. E mesmo depois de adulto, age como uma criança ainda. Incluso siendo adulto se comporta E como depois niño. de casado, ele age como uma criança. Incluso casado se comporta como niño. Na Bíblia cita o exemplo de Isaac e Rebeca. La Biblia cuenta la historia de Isaac y Rebeca. Este casal teve sérios problemas na sua vida. Y este matrimonio tuvieron serios problemas. Porque Isaac já tinha 45 anos, Porque Isaac tenía 45 años quando ele casou com Rebeca. cuando se casa con Rebeca. Então Isaac não foi ensinado a ter responsabilidades. Pero Isaac no fue enseñado a tener responsabilidades. Isaac foi tratado mais como um neto do que como um filho. Porque Isaac fue tratado más como nieto que como hijo. Abraão tinha 100 anos quando ele nasceu. Abraham tenía 100 años cuando nació. Sara tinha 90 anos. Y Sara 90. Então eles trataram o seu filho tudo numa mordomia. Tem esta palavra? Entonces ellos trataron a su hijo en una mayordomía. E Isaac não amadureceu. Y nunca maduró Isaac. Ele agia mais como uma criança também. Sino que él también se veía como un niño. E às vezes tem filhos ou tem maridos que casaram, mas ainda são crianção emocional. Entonces hay hombres que se han casado, pero son niños emocionalmente. Não aprenderam a enfrentar a vida. No aprendieron a enfrentar la vida. Agora ele vai ter que enfrentar uma esposa. Pero ahora tiene que enfrentar a su esposa. E a esposa não vai agir igual a mãe dele. Y la esposa no lo va a tratar como su Não vai madre. tratar ele como filho. No lo va a tratar como un hijo. É marido dela. Es su marido. Há um caso que aconteceu lá na nossa cidade. Un caso que pasó en la ciudad de ellos, E achamos muito interessante essa situação. que la encontraron muy interesante la situación. Tinha um rapaz que ele trabalhava numa empresa. Había un joven que trabajaba en una empresa E ele começava a trabalhar às 5 horas da manhã. y empezaba su turno a las 5. E todos os dias a mamãe dele acordava ele para ir para o trabalho. Y la mamá todos los días lo llevaba al trabajo. Antes de a mamãe chamar ele, já tinha preparado o café para ele ir para o trabalho. Antes la mamá de esa hora ya tenía todo el desayuno listo. E aí todos os anos era assim na vida dele. Y así pasó eso por muchos años. Aí ele foi casar. Entonces él se casa. E no dia do casamento dele, Y en el día del matrimonio, a mãe dele falou para a esposa dele. y la mamá le dice a la esposa de él, Disse, olha, todos os dias você acorda mais cedo, prepara o café e acorda ele. y le dijo, mijita, usted todos los días se levanta temprano, le prepara el café y le tiene todo listo. E a nora respondeu para a sogra, Y la nuera le respondió, eu não vou fazer isso. yo no voy a hacer eso. E ele vai ter que fazer sozinho. Él que se lo haga solo. Aí no casamento, passou a lua de mel, vieram para casa. Claro, se casaron, se fueron de luna de miel, volvieron a la casa. E ele tinha que ir para o trabalho. Y él se tenía que ir al trabajo. E deu 5 horas da manhã, ninguém acordou. Y fueron las 5 de la mañana y no había nadie. E a esposa não falou nada também. Y la esposa no dijo nada. E deu 5, 6, 7 horas. Y le dieron las 5, las 6, las 7. E de repente ele acordou e falou, por que você não me levantou? Y de repente le dice, bueno, él era las 5 de la mañana y él estaba acostado. Y de repente fueron las 5, las 6, las 7, se despierta y le dice a la señora, ¿por qué no me despertaste? E ela disse, eu não vou fazer isso, você vai ter que fazer por conta própria. Y ella le dijo, yo no voy a hacer eso, hazlo tú. Ele disse, mas minha mãe sempre fez. Pero le dijo, mi mamá siempre lo hacía. Era sua mãe, mas eu sou tua esposa. Ahí dijo, esa era tu madre, yo soy tu señora. E aí passou uma semana ele chegando atrasado no trabalho. Y pasó toda una semana llegando tarde al trabajo. Até que ele aprendeu que a esposa não iria acordar ele. Hasta que se dio cuenta que la esposa no lo iba a despertar. Então ela precisa amadurecer. Porque él necesita madurar. Não pode estar debaixo a gente usa a saia da mãe, né? Ah, acá faltas. Com as fraldas, pode ser também. É. Sí,
Porque el hombre tiene que aprender a que no puede estar toda la vida bajo las faldas de la madre. E aí outras situações também que ocorrem. Y ocurren también otras situaciones. A criança saiu de casa, não aprendeu a lidar com dinheiro. Por ejemplo, el chico salió de la casa y nunca aprendió a administrar el dinero. Outro fato recente que aconteceu entre nós. Otra situación que pasó hace poco allá. Casal, eles foram no mercado no primeira semana de casada. Un matrimonio fue la primera semana de casado al supermercado. E chegando no supermercado, eles começaram a colocar as compras no carrinho. Entonces fueron al súper y empezaron a poner las cosas dentro del carrito. E na hora de pagar, eles ficaram assustados. Y a la hora que pasaron por caja quedaron espantados. E ele não sabia quanto custava o feijão e o arroz. Porque no tenía idea ni lo que costaban ni los porotos ni el arroz. Aí ele disse, mas como é caro essas coisas? Y ahí se dio cuenta y dijo, chuta, que es cara la Porque cosa. enquanto ele estava dentro de casa, ele comia, bebia, não sabia quanto custava. Porque cuando estaba en su casa comía, bebía y no tenía idea de lo que costaban las cosas. E algumas vezes ele no mercado telefonava para o sogro. Porque incluso cuando estaba allá en el súper llamaba a su suegro. E perguntava, esse preço está certo ou não? Y le decía, oye, ¿este precio realmente está correcto? Porque ele não sabia fazer compras. Porque no sabía cómo ir Não a hacer sabia compras. administrar. No sabía administrar. Então, quando a pessoa sai de casa, já tinha que sair madura nesta área também. Entonces cuando la persona ya sale de la casa, en esto también tiene que salir maduro. Mas eu vou contar uma experiência pessoal. Él va a contar una experiencia suya. Infelizmente, eu era uma pessoa bem parecida com essa que eu falei com vocês. Lamentablemente yo era una persona bien parecida a esto que les Eu também conté. não sabia administrar corretamente. Yo tampoco sabía administrar correctamente. Mas eu posso dizer para vocês que Deus me curou, me salvou hoje sem administrar muito bem. Pero yo puedo decir que el Señor me curó de eso y hoy día sé administrar muy bien. Graças a Deus pela esposa que Ele me deu. Gracias a Dios por la esposa que le dio. Ela é ferro bem fino, bem afiado. Ella es un fierro que afina muy bien. Não usou de misericórdia comigo. No usó de misericordia con él. E Deus tratou profundamente. Y Dios lo trató profundamente. Graças a Deus eu posso compartilhar isso com vocês. Gracias a Dios yo puedo compartir Foi eso uma con vitória ustedes. na minha vida. Con victoria en su vida. Então você não sabe, mas pode aprender sim. Pero entonces si usted no sabe, se puede aprender. Você pode pedir ajuda para alguém poderá te ensinar como fazer para administrar o dinheiro. Entonces usted puede pedir ayuda, alguien le puede enseñar a administrar su dinero. Porque não é o correto que a esposa seja o cabeça no lar nesta área. Porque no es correcto que la esposa sea cabeza del hogar en esta área. É provável que a tua esposa talvez sabe mais do que você, Quizás tu esposa sí sabe más que tú, mas ela está ali para te ensinar como fazer, pero ella está para enseñarte a ti cómo hacer eso. para que você possa assumir essa posição no lar. Para que tú puedas asumir esa posición en el hogar. Não para que fique a vida toda nas costas da esposa na administração financeira. No para que toda la vida quede en la espalda de la esposa la administración financiera. E se você aproveitar bem essa oportunidade que Deus tem te dado, Y si usted aprovecha bien esa oportunidad que Dios le a da, sua vida e o seu lar vai ser melhor. su vida y su hogar van a ser Porque mejores. senão vocês vão passar a vida toda discutindo a respeito dessa situação. Si no, usted va a pasar toda su vida discutiendo de esta situación. Eu conheço pessoas, famílias, casais, a qual a esposa é que administra o lar na área financeira. Él conoce familias, esposas que administran ella el área financiera. Por que ela faz isso? ¿Y por qué ella hace eso? É porque o marido muitas vezes não assumiu essa posição. Porque muchas veces el marido no asume esa posición. E às vezes ele foi fazer, fez errado, administrou errado. Porque muchas veces lo hizo y se equivocó. E isso traz transtorno na vida dela. Y eso trajo un problema a la vida de ella. Porque em vez dela descansar em Deus, ela descansa na sua própria força. Porque en vez de descansar en Dios, ella descansa en sí misma. E o marido então acaba descansando na própria esposa. Y el marido también termina descansando en ella. Porque é uma esposa também muito difícil. Porque también la esposa es muy difícil. Porque às vezes ela não confia que Deus pode transformar a vida daquele homem. Porque la esposa no confía en que Dios puede transformar la vida de su marido. Se você acreditar que Deus possa fazer, ora que Deus transforma a vida da pessoa. Si usted cree que Dios puede transformar la vida de la persona, mire, sí lo va a hacer. E se você, marido, tem dificuldade, peça a Deus. Ele pode sim transformar a sua vida. Y si usted, marido, tiene dificultad en esto, ore a Dios, pídale ayuda, Él E eu puede sou transformarlo. testemunha que Deus fez isso na minha vida. Él es un testimonio de que Dios hizo eso en su vida. Então, esta é uma das áreas que os casais estão sempre em atritos.
Entonces, esta es una de las áreas en que el matrimonio está siempre con pelea. Um conselho para as esposas: Un consejo para las esposas. não seja o cabeça no lar nessa e outras áreas também. No sea cabeza del hogar en esta ni en otras áreas. Você pode ser um momento de transição para que Deus possa trabalhar na vida do seu marido. Usted sí puede ser un momento de transición para lo que Dios está haciendo en la vida de su Porque esposo. talvez ele não aprendeu por vários fatores na vida dele, Porque quizás por varios factores no aprendió esto en su a vida. qual ele não tem culpa disso. Pero él no tiene culpa de eso. Porém, ele passa a ser culpado se ele não quer aprender. Pero él sí va a llevar la culpa si no quiere E aprender. você passa a ser culpado por você tomar as rédeas em suas mãos. Y usted va a tener la culpa por llevar las riendas del hogar. Então, ambos devem orar e lentamente ir passando responsabilidade para aquele que tem que ser responsável nesta área. Entonces, usted tiene que orar e ir pasando lentamente la responsabilidad a quien debe ser responsable en esta área. E nessas mesmas situações, se não estão conseguindo, busque ajuda. Y si aún así no lo están consiguiendo, busque ayuda. Esposa, você tem dificuldade de confiar que teu marido vai administrar correto. Esposa, si tenemos dificultades en confiar en que nuestros maridos van a administrar bien, Busque ajuda e ore juntos. busquen ayuda, oren juntos. Certamente você vai ter várias desculpas para não deixar seu marido administrado. Es verdad que usted va a tener un montón de excusas para no dejar administrar a su marido. E vai ter muitos exemplos também. Y va a tener muchos ejemplos de eso. Você vai dizer que ele pegou o dinheiro e gastou coisas desnecessárias. Porque usted puede decir, bueno, él tomó el dinero y lo gastó en cosas que no debía. Que daí ele fez um empréstimo que não precisava. O él tomó un préstamo que no necesitaba. Ou que ele atrasa nos pagamentos. O que él se atrasa en pagar las Mas cuotas. tudo isso pode ser resolvido. Pero todo eso tiene solución. Se você crê em Deus, Si usted cree en Dios, que Ele pode mudar. que Él puede mudar, cambiarlo. E Deus faz isso em nossas vidas quando andamos de acordo com o princípio dele. Y Dios hace eso en nuestra vida cuando andamos de acuerdo a sus principios. Vamos falar o quinto ponto: marido falador. Veamos un quinto punto, maridos habladores. Alguns maridos antes eles não falavam. Lembra que eu falei dos maridos calados? Bueno, yo antes había hablado del otro extremo, los maridos callados. Agora tem uns maridos que falam pelos cotovelos. Pero también tenemos los maridos que hablan hasta por los codos. E muitos maridos que falam assim é uma fuga na vida deles às vezes. Pero muchos maridos que son así, a veces una vía de escape. Às vezes é problema de, não é um problema, é questão de temperamento na vida deles. Porque a veces el problema es el temperamento. Se ele tem um temperamento sanguíneo, Si él tiene un temperamento sanguíneo, e ele fala bastante. habla mucho. E dos meus filhos, nós tratamos isso com ele. Y con uno de sus hijos ellos trataron esto. Ele falava demais, Él hablaba mucho, mas aquilo que não era verdade. pero hablaba cosas que no eran ciertas. Era vontade de falar, ele acrescentava coisas que não era aquilo. Solo tenía el deseo de hablar y agrandaba cosas que no eran. Uma vez nós estávamos vindo da escola, estava trazendo ele estava no carro. Una vez venían en el auto desde el colegio E aí nós vimos um acidente, uma pessoa caída no chão, uma moto ali também no chão. Entonces vieron un accidente que había una moto en el piso, una persona también tirada en el piso. E foi isso que nós vimos e chegamos em casa. Bueno, y eso fue lo que vimos y nos fuimos a la casa. E chegou em casa, ele foi contar o que ele viu. Entonces llegó a la casa y él contó lo que vio. Aí ele começou a contar que a pessoa estava com a perna quebrada, saindo sangue, um monte de coisa. Entonces él dijo, la persona estaba ahí toda quebrada, le salía sangre y otro montón de cosas. Aí eu tive que dizer, não foi bem assim também. Y él dijo, oye, no fue tanto así. E porque ele exagerava demais nas suas colocações. Porque estaba exagerando de más la situación. Então tem maridos que falam demais. Entonces hay maridos que hablan de más. Eles falam demais por uma questão de temperamento às vezes. Y a veces hablan de más solo por temperamento. Mas outras vezes ele fala demais para desviar o assunto em relacionamento dele mesmo. Pero también hay hombres que hablan mucho para desviar la atención de sí mismos. Então ele não quer falar de si, Porque no quiere hablar de mas él, ele fala de outros. pero habla de los demás. Ele fala de futebol, fala de pescaria, fala de filmes. Entonces habla de las películas, del fútbol. Aí ele fala também do mercado financeiro, como é que está. Então, Ele você fala de política. Claro, habla de política, habla de cómo está la situación económica en el país. Ele faz isso com uma fuga.
Él hace eso como una vía de escape, Ele está com um problema no seu interior. porque el problema está en el interior, E ele não quer falar daquele problema. porque él no quiere hablar de su problema. Porque é mais fácil desviar a atenção das pessoas. Es más fácil desviar la atención de la É persona. como dizer para as pessoas, não olhe para mim. Es como que la persona dijera, oye, no me mires a mí. E quando você vai conversar com esta pessoa, Entonces cuando usted se acerca y conversa con él, vai confrontar com esta lo pessoa, confronta, ela nunca olha para si. esa persona nunca se mira a sí misma. Ela sempre procura desviar a sua atenção. Ella siempre busca que usted desvíe la E ela atención. vai dizer, mas o fulano também é assim. Oye, y dice, ok, pero el otro también es así. Aquela pessoa falou desse jeito também. Pero esa otra persona también habló algo parecido. Por que você não trata com ele também? ¿Por qué no le va a decir a él también? Então ele aprendeu a fazer isso, sempre uma fuga. Él aprendió a hacer eso, siempre escaparse de eso. E muitas vezes aquilo que ele fala não se aproveita muito. Y muchas veces de todo lo que habla, uno no aprovecha nada. E às vezes ele vive brincando nessas coisas. Y también puede ser que siempre esté jugando con esto. Outra questão aqui, temos o marido pão duro. Otro asunto está en el 7, el marido mano de guagua. É aquele marido que coloca um comprimido na sua mão e atravessa o mar inteiro e não molha o comprimido. Es como un marido que coloca un medicamento en su mano y puede atravesar mares y mares y el medicamento no se moja. Ele dá tchau para as pessoas dessa maneira. Y él también trata a las personas de esa forma. E ele penteia o cabelo assim. Y él se peina así. Então ele é muito assim, mão fechada. Porque él es de una mano bien apretada. Ele tem medo. Él tiene miedo. Isso é uma expressão de medo. Esto es una expresión de temor. Nem sempre é um bom administrador. No siempre es buen administrador. Porque ele guarda demais. Porque él guarda más. Ele não aprende a desfrutar. No aprende a disfrutar. Às vezes a esposa está precisando de algo. A veces la esposa necesita algo. E tem que implorar para que ele dê algum dinheiro para ela. Y tiene que rogarle a que le dé dinero. E ele então com dificuldade abre mão. Y él tiene problemas para abrir su mano. Conhecemos uma família Conocen una familia a qual o marido era muito assim, mão fechada. en que el marido era bien apretado. E a esposa pedia algo para ele e dizia que não tinha. Y cuando la esposa Pedia dinheiro. le pedía dinero, él decía que no tenía. Não, depois a gente vê isso. Y después las personas lo vieron. E eles naturalmente estavam passando muita dificuldade dentro de casa, mas ele tinha bastante dinheiro. Y si bien estaban pasando problemas dentro de la casa, él tenía una buena cantidad de dinero. Isso aconteceu alguns anos atrás. Eso pasó hace algunos años ya. Ainda lá no Brasil, quando nós tínhamos o dinheiro chamado cruzeiro. Eso pasó cuando en Brasil la moneda se llamaba cruzeiro. E aquela pessoa então tinha bastante cruzeiros. Entonces esta persona tenía muchos cruceros. Só que ele guardava lá num guarda-roupa dele. Pero fíjense que él lo guardaba en el ropero, E en el deixou closet. trancado lá. Y lo cerró. E o tempo foi passando. Y pasó el tiempo. E passou o tempo, ele não dava o dinheiro para ninguém. Y pasó el tiempo y no le daba dinero a E nadie. as pessoas não sabiam que tinha dinheiro ali. Y fíjense que nadie sabía que tenía ese dinero guardado. Anos depois que ele morreu, Pero después de varios años que abriram murió, aquele guarda-roupa, abrieron ese closet cheio de dinheiro. lleno de dinero. Só que não valia mais nada agora. Pero fíjese que no valía Perdeu nada. o valor aquele dinheiro. Perdió el valor ya. E a família passando dificuldade. Y la familia pasando Isso problemas. virou uma doença na vida da pessoa. Eso le causó mucho dolor a las Muitas personas. vezes, mão fechada é uma pessoa doente. Muchas veces una persona apretada es una persona enferma. Nós ensinamos nossos filhos como administrar. Ellos le enseñaron a sus hijos cómo administrar. É algo que eu não aprendi, mas ensinei a eles como deveria fazer. Depois de grande sofrimento, eu pude dizer para eles como fazer. Es algo que él no aprendió, pero le pudo enseñar a sus hijos luego de mucho sufrimiento cómo se administra el Então, se dinero. você tem essa dificuldade, é uma sugestão para você. Entonces, si usted tiene este problema, le doy un consejo. Como é que você faz nessa administração? ¿Cómo es que usted administra? Então, eu tinha um filho que gastava muito, outro filho que gastava pouco.
Él tenía un hijo que gastaba mucho y otro que no gastaba nada. E o que gastava pouco, eu dizia para ele, ó, você precisa abrir um pouquinho de mão, você faz o seguinte, você pega um pouco, você guarda, o outro pouco você usa para aquilo que você gosta, quer tomar um sorvete, quer comprar um calçado, fazer um passeio. Entonces el hijo que era más apretado le decía al otro, oye mira, tú guarda un poquito y el resto úsalo para comprarte un heladito, comprarte una zapatilla. Vamos inverter um pouquinho aqui. ¿Tá? Você guarda um pouco mais e gasta um pouquinho. Pero cambiémoslo. Porque Eso. lo dije mal. É que você falou para gastar muito e... Entonces él le decía, guarda harto, yo me equivoqué, guarda harto, pero deja un poquito para gastar en helado, en ropa. E com o outro que ele gastava muito, eu tive que dizer para ele, ó, você tem que guardar uma porcentagem e a outra você usa para os seus gastos que você quiser. Claro, pero el que gastaba más le decía, tú tienes que guardar un porcentaje y el resto úsalo. Então, muitas vezes ele é pão duro, sim, porque não aprendeu a lidar com dinheiro. Entonces a veces la persona es mano de guagua porque no aprendió a manejar su dinero. E o outro problema é porque passou muita dificuldade em casa. Pero también puede ser porque pasó muchos problemas en E su aquilo casa. trouxe trauma na vida dele. Y eso lo traumó. E esse trauma faz com que ele não desfrute da vida. Y ese trauma hace que la persona no disfrute. Ele fica com medo do que vai acontecer amanhã. Porque él tiene miedo de lo que va a ocurrir después, mañana. E aí então ele fica segurando aquilo. Entonces él prefiere asegurarse. Ele sofre, a esposa sofre e os filhos também. Entonces él sufre, la esposa sufre, los hijos. Então você tendo essa dificuldade, peça ajuda. Si usted tiene ese problema, pide ayuda. A vida da igreja é isto. Eso es la vida de iglesia. Se você vem nas reuniões, Si usted viene acá a las reuniones apenas vir participar da reunião, que às vezes alguns nem participam, só assiste da reunião. porque incluso si usted viene y solo participa, aunque algunos ni siquiera participan, solo vienen. E vai para sua casa na semana que vem e volta. Y se va a su casa y la semana que sigue vuelve. E assim passa anos fazendo dessa Y maneira. así haciendo por años. Ninguém te conhece, você não conhece ninguém. Nadie te conoce, tú no conoces Você a está nadie. com seus problemas e não é ajudado. Tú tienes tus problemas, pero nadie te ayuda. E às vezes a pessoa some das reuniões. Y a veces las personas, Some, não aparece mais. claro, desaparece. E aí ninguém sabe o que aconteceu com ela. Y nadie sabe qué le pasó. Porque ela nunca abriu o seu coração com alguém. Porque él nunca contó, abrió su corazón lo que le Então a vida pasaba. da igreja é isso, para nós nos ajudarmos uns aos outros. Pero la vida de iglesia está para que nos ayudemos unos a otros. Vamos orar? Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu rico amor, Senhor, pela tua misericórdia e bondade conosco. Muchas gracias, Señor Jesús, por tu amor tan rico y tu misericordia con nosotros. Obrigado pela vida da igreja, Senhor, Gracias por la vida de la iglesia, Señor, onde podemos ser curados, donde podemos sanarnos, onde podemos ser libertos. podemos ser libertados. Obrigado pelas famílias da igreja, Senhor, Gracias por la vida de la iglesia, Señor, de la aonde o familia. Senhor tem trabalhado em cada família. Porque tú estás trabajando en cada familia. Em teu nome, Senhor, abençoa os casais que aqui estão. Oh Señor, en tu nombre bendecimos a los matrimonios que hay acá. Abençoa os maridos, Senhor, para que seja realmente o cabeça do lar. Bendice a los maridos, Señor, para que realmente sean cabeza de su hogar E que não ande segundo o curso deste mundo, y que no anden según la corriente de este mundo, mas segundo os princípios da tua palavra. sino los principios de su palabra. Amém. Amén.